Oi pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou compartilhar uma experiência de leitura que mudou completamente a minha forma de entender por que a gente faz ciência. Recentemente eu li um livro fascinante chamado Fracasso, Por que a Ciência é Tão Bem Sucedida, do Stuart Farnstein. Esse livro me fez refletir profundamente sobre como os erros são tão importantes no processo de fazer ciência e como essa reflexão pode trazer coisas interessantes para nossa vida. Primeiro, vamos entender o que o Stuart Farnstein quis dizer com fracasso na ciência. Quando a gente pensa em ciência, geralmente a gente imagina grandes descobertas, avanços tecnológicos e sucessos brilhantes. Mas o autor lembra de uma coisa muito importante. A ciência é repleta de fracassos. Ele argumenta que o fracasso não é apenas um subproduto de se fazer ciência, mas na verdade parte fundamental do processo de construir conhecimento. Na ciência, o fracasso é necessário porque é justamente através das falhas que os cientistas conseguem entender novos assuntos, compreender novos conceitos e criar novas hipóteses que possam trazer o conhecimento de forma mais adequada, ou pelo menos fazer com que a gente entenda melhor algum conceito. Farnstein menciona, por exemplo, a famosa história da descoberta do Alexander Fleming. Alexander Fleming foi um bacteriologista britânico que estava pesquisando sobre bactérias quando acidentalmente deixou algumas placas de Petri contaminadas de lado antes de sair de férias. Quando ele voltou, ele percebeu que um fungo, mais tarde chamado de Penicillium notatum, havia crescido em uma das placas e matado as bactérias ao seu redor. Em vez do Fleming chegar no laboratório e descartar o erro, imaginando que aquilo apenas era algo para ser jogado fora, ele parou para pensar o que estava acontecendo. Ele percebeu que esse fungo liberava uma substância que depois ficou conhecida como penicilina, o primeiro antibiótico desenvolvido no mundo. Este exemplo mostra como que o fracasso muitas vezes é um processo muito importante para que a gente consiga descobrir novas coisas, consiga desenvolver novas tecnologias. Outro exemplo interessante também citado no livro é o exemplo do Viagra. O Viagra, cujo nome farmacológico é sildenafil, exemplifica bastante como que uma coisa que dá errado pode, na verdade, dar muito certo no futuro. A história do Viagra começa na década de 90, quando a Pfizer estava desenvolvendo um medicamento para tratar a angina, uma dor no peito causada pela redução do fluxo de sangue para o coração. A equipe de desenvolvimento do Viagra na Pfizer estava testando para ver se ele conseguia aumentar o fluxo sanguíneo para o coração através da vasodilatação de artérias do coração e possivelmente melhorar a angina. No entanto, durante os estudos, o Viagra não se mostrou capaz de melhorar as dores no peito de pacientes que apresentavam essa angina. Nesse ponto, parecia que tudo estava perdido, porque o medicamento já estava sendo testado na fase 2, fase 3, e não estava demonstrando ser eficaz para melhorar a ideia de angina, né? Que era algo que eles estavam buscando tentar melhorar. Só que de forma curiosa, alguns cientistas nesse processo de desenvolvimento perceberam que muitos pacientes relatavam uma ereção espontânea utilizando o medicamento. Esse efeito colateral, que foi visto primariamente como uma inconveniência, foi remanejado como possivelmente um efeito benéfico para o tratamento de disfunção erétil. Eles perceberam que, embora o medicamento não estivesse funcionando para angina, é possível que ele fosse utilizado para melhorar a disfunção erétil em pacientes que têm problema de disfunção sexual e não conseguem de fato ter a ereção. A história do Viagra é um exemplo claro do que o autor chama de fracasso produtivo. Inicialmente, o sildenafil parecia ser um fracasso completo, porque ele não demonstrou ser capaz de melhorar a angina. Mas, com a determinação dos cientistas em observar a realidade como ela é, aquele fracasso se tornou um grande sucesso, uma vez que foi um dos primeiros medicamentos a serem desenvolvidos para tratar a disfunção erétil. E isso, obviamente, levou bilhões de dólares em receita para a Pfizer. Esse conceito de fracasso produtivo é muito interessante. Na prática científica, o fracasso produtivo pode acontecer de várias formas, como por exemplo, a hipótese não está correta ou às vezes até mesmo algo dá errado no experimento. Quando a hipótese falha, é justamente uma bela oportunidade para a gente reavaliar as nossas hipóteses, para a gente reavaliar a forma como a gente está avaliando aquela questão de pesquisa e possivelmente isso pode melhorar não somente a nossa capacidade de responder melhor a pergunta que a gente quer responder, como também às vezes até descobrir coisas novas. Mas como eu disse anteriormente, também podem acontecer erros na metodologia de pesquisa. Eu comecei a ler esse livro porque eu comecei a ter diversos problemas no desenvolvimento da minha pesquisa aqui no laboratório e a minha orientadora percebeu que eu estava ficando um pouco frustrado e ela me emprestou esse livro dizendo que eu teria uma visão diferente do que é fracassar.
E além de eu ficar fascinado, eu fiquei percebendo como esse conceito de fracasso produtivo também pode ser algo que a gente aplica na nossa vida. Assim como na ciência, onde o fracasso pode te levar a novas perguntas mais interessantes ou até mesmo em respostas que explicam melhor o que você queria entender, na vida, fracassar de forma produtiva pode te levar a novos caminhos que vão fazer com que você se sinta melhor ou pelo menos atinja outros objetivos que você nunca imaginou que iria atingir. Eu sei que parece papo de coach, mas essa reflexão de como a gente precisa reavaliar as nossas falhas e fracassos e tentar ressignificar isso como uma forma de aprendizado parece ser uma forma muito interessante de você lidar com as coisas que acontecem na vida. Se você gostou desse formato de vídeo e quer saber mais sobre reflexões minhas de leituras ou até mesmo indicações de leituras sobre ciência, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo e comentar que você quer saber mais sobre isso. Não se esquece de compartilhar esse vídeo com um amigo seu que também gostaria de saber sobre isso. Muito obrigado pela atenção e até mais!